Agora, mudando de assunto, você certamente já teve virose ou conhece alguém que teve virose também ou até está com virose, não é mesmo? Virose é uma doença que tem sintomas fortes, que deixa muita gente de cama. E os sintomas são febre, dor de cabeça, dores no corpo. As pessoas ficam com garganta inflamada e até afônicas, sem voz, ao ponto mesmo de não conseguir nem falar. Existem vários tipos de viroses e as viroses gastrointestinais também trazem consequências mais graves e que realmente provocam muito incômodo. Muita gente não consegue sair de casa, fazer as atividades do dia a dia. Aqui no estúdio do Sergipe no Ar, eu estou recebendo o infectologista Marcos Aurélio. O nosso WhatsApp está aberto e aparece aí em sua tela para você enviar suas perguntas. Você que mora na capital e no interior está sofrendo de virose ou tem uma suspeita que está com virose, conhece alguém, quer tirar suas dúvidas, participe então com a sua mensagem em tempo real. Lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Bom dia, doutor Marcos Aurélio. Bem-vindo ao nosso Sergipe no Ar para falar de um assunto que é tão corriqueiro, é tão comum as pessoas terem virose, mas existem vários tipos de virose e as pessoas têm dúvidas de como tratar e também de como diferenciar a gripe de virose. Bom dia. Já vamos começar então diferenciando aquela gripe comum de uma virose. Quais são os sintomas de alerta? Bom dia, Tamires. Realmente, assim, esse termo genérico, viroses, né, a gente usa para toda doença causada por vírus. Tem doenças mais específicas, né, que é por vírus também, como dengue, febre amarela, mas que aí tem características específicas e tem aquelas que têm características mais gerais, né, que a gente dificilmente isola que vírus está causando, né, como os resfriados, né, que são os mais chamados de viroses, e as gripes. A principal diferença quando a gente pensa assim, numa virose, que é mais para um resfriado, né, para uma gripe, é o acometimento, né, do aparelho respiratório inferior. Nos resfriados a gente tem mais espirros, coriza. Na gripe a gente, além disso, tem muita dor no corpo, mal-estar, prostração, uma febre mais alta. Então, as doenças que a gente chama de gripe, né, geralmente são causadas pelos vírus influenza e essas costumam dar mais sintomas. A pessoa, né, fica uma semana com muito sintoma, muito prostrado. Durante esse período, então, que a pessoa fica prostrada durante uma semana, qual é a orientação principal para que a pessoa saia desse quadro de virose? Quando a gente fala de virose, um componente importante é que as viroses não são tratadas com antibiótico. Então, o uso inadequado de antibiótico é a primeira coisa que deve ser evitada, né? Os demais, para a maioria dessas viroses, o que ajuda na sua recuperação é uma hidratação eficiente, né? Você beber muito líquido, porque é um período que você desidrata muito e que produz muito muco, né? Produz muita secreção, né? E tem febre. Com tudo isso você desidrata. E a desidratação traz uma piora clínica, né? A pessoa se sente mais mal, né? Se sente mais prostrada. Então é importante uma boa hidratação, né? E, geralmente no começo do quadro, o uso dos antitérmicos que está acostumado a usar, né? Lembrando que crianças pequenas, né, se nota mudança de comportamento, está menos ativa, precisa ser avaliada, né, para tentar identificar se é uma virose ou se é uma infecção bacteriana. Né, o principal confundidor das viroses são as infecções bacterianas. E essa diferenciação é importante, porque as viroses, elas, apesar de incomodarem muito, elas resolvem sozinha com o passar do tempo. A infecção bacteriana precisa de A antibiótico. bacteriana precisa de antibiótico, né? E se esse antibiótico ele for postergado, pode levar a um quadro de uma infecção mais generalizada. Olha, a gente vai interagir aqui com telespectadores. Bom dia, Franciele Vieira, ligada em nossa programação, no município de Laranjeiras. Muito obrigada a todos pela audiência no município de Laranjeiras. E ela comenta que está gripada há mais de 15 dias, acha isso muito estranho e não sabe o que fazer. Essa gripe aí durante 15 dias pode ser virose? E se não for virose, se for a gripe comum, como que ela pode se livrar dessa gripe? Então, na realidade, mais de 15 dias provavelmente não é só a gripe. A gripe deve ter passado, né? Deve ter chegado a febre, a tosse, o catarro, o mal-estar, né? Durante uma semana, 10 dias no máximo, que é esse ciclo. Mas depois disso deixa algumas sequelas. Deixa aquela tosse irritativa, seca, que algumas pessoas ficam até com dor torácica. Né? Então, se a tosse continua... Ver se o pulmão também não está infeccionado, né? É muito importante a gente lembrar que as viroses, a gripe, ela pode ser a porta de entrada para uma bactéria. Porque como ela afeta a nossa, falando das viroses respiratórias, ela afeta a nossa árvore respiratória, né, o nosso aparelho respiratório,
diminui as defesas para as bactérias que estão por ali também. Uhum. Então, é muito importante Então, mesmo é esse alerta, importante, porque assim, pode, se inclusive... continua, né, com mais de 2 semanas, vai na unidade de saúde para ver se é alguma coisa que está infectada ou se realmente é esse processo, que a gente está em um período também que, além da febre, das viroses, da gripe, a gente tem outras viroses, né? Tem a conjuntivites virais também que aumentam e começam a ter alguns processos alérgicos também, que confundem muito com as viroses, né? A pessoa continua tendo uma tosse seca, que aí é um processo mais alérgico que precisa ser tratado como tal. É verdade. A virose, ela é contagiosa, né? Por isso que é muito comum, por exemplo, em ambientes fechados, com ar-condicionado, tem uma pessoa com virose e aí outra pessoa também pode pegar a virose, não é isso? Então, por isso que a virose é impossível a gente dizer, olha, vamos não ter casos de virose. E é por isso que a virose aumenta nesse período do ano, que é o nosso período, para a gente não é tão frio assim, mas é mais fresco do que as outras estações do ano, né? A gente começa a esfriar um pouco, começa a ter mais chuva, né? E com isso a gente começa a ter mais aglomerado e essa contaminação dos ambientes, das mãos da gente, dos locais onde a gente pega, onde a gente espirra, acabam ficando sendo contaminados e não ressecam com tanta facilidade. Acaba que outra pessoa pega e se contamina. Verdade. Alguém no trabalho se contamina, todo mundo Se que não teve contamina. muito cuidado se contamina. Por isso a gente tem que se prevenir um pouco. Aham. No caso de bebês e crianças, essa preocupação é ainda maior se um bebê, por exemplo, uma criança, for acometido por uma virose. Inclusive, tem uma telespectadora que faz essa pergunta. Tem um bebê de 1 ano e 11 meses e está há 4 dias com febre, muito gripada. O que devo fazer? Já levou ao hospital, mas não fizeram nenhum tipo de exame, então ela não sabe dizer se é realmente uma virose ou se é uma gripe que se arrasta com risco de pneumonia. 1 ano e 11 meses, com febre, gripe, pode ser virose? Então, pode ser virose, é a principal causa. Então, a principal causa dessas infecções em crianças e em adultos também são as virais, que se resolvem sozinhas, né? Muitas vezes, quando ela é atendida, não é feito nenhum exame, porque realmente está naquela fase que você identifica que não tem gravidade. O exame físico, né, que é o médico examinar, escutar o pulmãozinho, olhar a garganta, isso ajuda muito nessa definição, para também não colher exames desnecessariamente da criança. Mas o que é que a gente tem que observar? Tem 4 dias, a febre continua aumentando, a criança tem apresentado sinais de piora, precisa ser reavaliado. O melhor lugar, geralmente, para reavaliar não são nos pronto-socorros, às vezes é o que sobra, porque é o tempo que a mãe tem para ir. Né? Mas se conseguir no posto de saúde ou no seu consultório de forma mais rotineira, é melhor, porque o médico conhece mais sua criança e vê como é que ela está. No pronto-socorro, às vezes, você quer ver o que tem de grave naquele momento. Para controlar a febre, há algo a ser feito? Em relação à alimentação, como a alimentação pode reforçar o sistema imunológico desse bebê ou dessa criança nesse período de virose? Então, é importante entender que durante esses períodos, a criança diminui realmente um pouco do apetite, às vezes até uma regressãozinha, né? Passa a tomar mais líquido, não fica querendo comer, então é um momento que os pais às vezes, precisam adequar um pouco essa dieta, usar mais o que a criança realmente gosta, né? Insistir na hidratação para aquelas que já tomam líquido, tomam água, né? Isso é importante. E se notou que está vomitando, não está conseguindo tomar o antitérmico, precisa ser reavaliada. Não é porque aí precisa tomar remédio para o vômito, não é porque se a criança está vomitando muito, não está conseguindo ser hidratada. E aí pode não ser nenhuma doença grave, mas ela se torna grave pela desidratação. No caso, além do vômito, outro sintoma é a diarreia. Existe algo para controlar a diarreia? Inclusive, tem uma telespectadora ligada em nossa programação no município de São Cristóvão. Bom dia para todo mundo em São Cristóvão. Controlar a diarreia. Então, o importante é, nas doenças virais, a diarreia vai ser autorresolutiva. O que é autorresolutiva? Vai se resolver com o passar do tempo. O que é que a gente tem que fazer com as pessoas e com a gente quando está com virose? É tentar sobreviver da melhor forma possível. Se hidratar bastante, se alimentar também. Não ter febre, se tiver febre, usar o antitérmico ou analgésico que está acostumado. Se não está acostumado a nenhum analgésico nessas situações, procurar o serviço de saúde para ser avaliada. Notou que alguma coisa está diferente, né, que não está melhorando ou está piorando, a febre continua aumentando, tem que passar pelo serviço para ser avaliada, para diferenciar se é uma virose ou se é uma infecção bacteriana. É verdade. Agora, sobre a prevenção, muita gente fala assim, Tamires, como eu posso, então, me prevenir? Existe a questão do contato, né, porque é viral, mas existe algum procedimento que podemos adotar no dia a dia para diminuirmos as chances de contrairmos uma virose?
Então, a gente menospreza muito como evitar a virose, porque a gente diz, não tem vacina para todas as viroses. Tem para alguns vírus da gripe e para algumas populações específicas. Mas no dia a dia, se a gente estabelecer a rotina da higiene, da etiqueta da tosse, o que é a etiqueta da tosse? Vai tossir, cobre a mão, cobre a boca, principalmente com um lenço descartável. Se não tem um lenço descartável, um lenço de pano individual. Isso aí já protege um pouquinho, já impede que passe para outras pessoas. Nesse período, é impossível a gente dizer se teve contato com gente gripada ou resfriada ou com outra virose, inclusive com as conjuntivites, né, que tem aumentado muito. Lavar mais as mãos. Chegamos num ambiente novo, lavamos a mão, saímos daquele, cumprimentamos as pessoas. Se não dá para lavar toda hora, um álcool gel também ajuda bastante. Já são atitudes de prevenção. Dr. Marco Aurélio, muito obrigada por sua presença aqui no nosso Sergipe no Ar, esclarecendo a população do Sergipe sobre virose, que é algo tão comum e que as pessoas sofrem tanto. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Obrigado.